trazer uma palavra em cima de um salmo muito conhecido. Muitos aqui já devem ter feito reflexões em cima desse salmo. Mas a palavra do Senhor também diz: quero trazer à memória que me traz esperança. E eu creio que o Salmo 23, ele é um remédio para as nossas almas. Amém. E principalmente nesse mundo de hoje. E de vez em quando o Senhor vai te trazer o Salmo 23 à tua memória. Porque ele tem pontos específicos a tratar dentro da tua alma. E principalmente nesses dias de tanta correria. Amém? Vamos ler? Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na tua presença. Te pedimos, Senhor Deus, mais um pouquinho, Pai, mais uma porção, Pai, da tua palavra de sabedoria. Mais, Senhor Deus, uma porção da tua presença. Mais uma porção do teu Espírito. Vem, Senhor Deus, alcança os corações nessa noite. Senhor Deus, fala aos corações, trata as vidas. Vem, Senhor Deus, podar, Pai, cada um. Assim como o jardineiro poda, Senhor Deus, a planta. Vem podar a nossa vida. Ah, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, uma cura, uma restauração. Vem, Senhor Deus, nos realinhar a tua palavra, a tua vontade. Senhor Deus, que nós estejamos sendo realinhados ao centro da tua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos, já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo veio ao meu coração essa semana. E antes disso, eu tenho refletido o quanto nós temos vivido dias, tempos, anos corridos, anos muito apressados. Não sei se você percebe, mas a demanda tem aumentado mais e mais para aquele que trabalha. Agora, essa semana tem notícias até para que nós, aqui no Brasil, trabalhemos mais e mais, questão da previdência. Vocês que estão no colégio, a turma do colégio também, tem corrido por causa do Enem, e a informação está aí disponível na internet, e essa corrida não está fácil. E as crianças, os adultos, os jovens têm informação de todos os lados, redes sociais, serviços web, tudo vem chamar a nossa atenção. E o pastor Timóteo prega muito bem sobre isso. Também a gente abre uma porta para a questão da ansiedade e a questão mais à frente, da depressão. Uma vida corrida que gera ansiedade, e o estresse e ansiedade que vai gerar uma depressão. E aqui nós temos casos, aqui em Fortaleza e no Brasil, de depressão. E você vê aqui, toda esquina agora está se abrindo uma farmácia. Deve dar muito lucro. Muita gente tentando resolver quimicamente as suas vidas. E muita gente no meio do mundo, nas noitadas, tentando resolver quimicamente a sua alegria.
E muita gente tentando resolver também a sua vida pessoal e relacional com outros que nem conhecem direito, se relacionando e se entregando, tentando resolver a sua vida relacional. Será que não está faltando alguma coisa? Acerca dessa corrida, desses dias corridos, estava lendo em Provérbios, se você puder abrir. No começo de Provérbios, ele fala muito sobre sabedoria. E a sabedoria você precisa encontrá-la, você precisa buscá-la. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Queria parar por aqui. Se você for perceber onde a sabedoria está gritando, onde a sabedoria está clamando, na rua, nas praças, no alto dos muros, na entrada das portas e nas cidades, onde tem movimento. Nesses dias corridos, se esse provérbio fosse nos dias atuais, a sabedoria ia clamar nos Instagrams da vida, nos Facebook da vida, nas redes sociais, onde nós mais passamos e olhamos, conferimos e likeamos e curtimos, e a sabedoria clamando pela nossa atenção. Entenda a sabedoria como a palavra de Deus. Entenda a sabedoria como a voz de Deus ao seu coração. Entenda a sabedoria como a voz do teu bom pastor. Ele diz que a sabedoria clama nas ruas, nas praças, levanta a voz, nos altos dos muros, nas entradas das cidades, das portas, lugares de alto movimento. Nesses dias corridos, nesses tempos corridos, fica difícil dar atenção para as pessoas de casa, fica difícil para dar atenção aos amigos, fica difícil para dar atenção à família, porque existem várias demandas de todas as formas. Dizem até que você não consegue dar conta de mais de 150 relacionamentos, mais de 150 amigos. Eu não sei se esse número está certo. Se alguém lembrar do número, o limite, me diga. E um indiano criou uma rede social com um limite de 150 pessoas, porque você só consegue dar conta do seu tempo para no máximo 150, isso virtual, porque físico, cara a cara, conversar, ir para casa da pessoa, não sei quantos você consegue dar. A questão é que nós temos vivido tempos corridos. A informação e a informática e a industrialização têm trazido tecnologias que, ao invés de nos ajudar, de certa forma nos atrapalham. E nesses dias corridos, a sabedoria continua clamando. E em novos meios, em novas praças agora virtuais. E eu te pergunto, nessa vida corrida, você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem parado todos os dias para ser como aquela árvore que está descrita no Salmo 1, aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas? Você é aquela árvore que está bem longe das águas, bem longe desse rio que a gente cantou aqui, bem longe dessa sabedoria que tem clamado. Nós temos seguido o caminho indicado por Ele, que além de falar, de clamar, o Senhor tem indicado caminhos. Ele tem dito, é por aqui, é por ali. Nós temos seguido
a essa voz, nós temos obedecido a essa voz, nós temos além de ouvir, tá bom, você está ouvindo, mas você está obedecendo a essa voz. Salmo 23 também fala que o nosso bom pastor nos conduz a pastos verdejantes. Nós estamos sendo conduzidos a pastos verdejantes. Você está se deixando conduzir à sombra que Deus tem para a sua vida, a nutrição, a provisão que Ele tem para você, ou você tem optado pelos suas próprias opções, na sua visão que não é alta como a de Deus, mas o Senhor, Ele, em Abacuque, disse que Ele nos faz levar a lugares altos. A nossa visão começa a ficar mais alta, mas nunca será tão alta como a visão do Senhor. Por isso que é uma prática forte e certeira você parar e orar e pedir orientação ao Senhor. Nós estamos nos deixando conduzir além dos pastos verdejantes. Estamos nos deixando conduzir às águas tranquilas, às águas de descanso. Nós temos bebido da água dele, ou nós temos bebido de outras águas? Que águas você tem bebido? Estava vendo no noticiário no interior, as pessoas reclamando que na torneira está vindo água suja. Não sei qual é a cidade, água suja. Estava dentro da bacia, na sua torneira, na sua pia, na sua lavanderia vinha uma água suja. E dessa água ninguém pode usar, ninguém pode beber. De que água nós estamos bebendo? Agora falando, espiritualmente falando, da tua alma. A tua alma tem se deleitado com que fonte de águas? Porque o Salmo 23 ele é uma solução. O Salmo 23 é um remédio. Mas para quem se submete ao pastoreio de Jesus. Amém? Amém. Um dia, nós estávamos há 10, 11 anos atrás. Eu e a Juliene tinha optado por um concurso e ela tinha que trabalhar no interior. Então ela passava 5 dias lá e 3 aqui. Então ela trabalhava de segunda a quinta, vinha para cá. Ela ainda tinha 1 ano de idade. E aí ela vinha, louvava, adorava, e de madrugada ela voltava para a Camusim, onde ela trabalhava. E ela voltava chorando. Porque deixava a filha, deixava as pessoas, deixava a igreja, deixava a família. Chegava lá, ficava só, trabalhava, voltava. E essa foi grande parte desse período. Ela passou 1 ano e 1 mês lá. Só que no meio ela começou a ficar triste. Chorava. E a gente foi orar. A gente orava bastante, principalmente pedindo ao Senhor que ela arranjasse um meio de ficar. E também que Ele tratasse a alma dela. A questão é que um dia nós fomos orar. E um profeta da parte do Senhor falou que a palavra do Senhor é o remédio. E é nela que ela ia encontrar a paz. E depois de uma semana a gente fez uma viagem, em 2008, para o Congresso de Louvor e Adoração. Chegamos antes. Chegamos na terça-feira, vamos visitar uma igreja. Chegamos nessa igreja, estava havendo um culto chamado Culto Fé. E estava sendo o lançamento de um CD na época. E naquele dia o homem também profeta cantou uma música, a tua palavra é o remédio. E naquele momento a Juliane sentiu uma cura de Deus. Depois daquela viagem, depois daquele momento, depois que ela internalizou tudo aquilo, que ela obteve a cura no Senhor, porque a palavra dele é o remédio, ela voltou para cá, para Fortaleza da viagem. E quando foi a primeira noite para Camusim de volta, ela não chorou. Ela disse: Wesley, parece que eu estou anestesiada pelo Senhor. E a partir desse momento ela ficou bem. Ela conseguiu lidar com todos esses problemas. Será que nós temos utilizado a palavra de Deus como remédio? Tem um livro chamado Psicologia de Deus, que o homem ele tem a seguinte teoria, que assim como existem os remédios químicos para curar depressão, curar ansiedade, curar outros tipos de doença, existem também os remédios espirituais. E ele colocava para a gente os
10 mandamentos, o Salmo 23. Ele falava muito bem sobre isso. E o Salmo 23, meus irmãos, é um remédio. Um remédio para a minha alma, para a sua alma. Um remédio para a ansiedade, um remédio para o estresse. Um remédio para a depressão. Se nós crermos no Salmo 23, se essa verdade que estava no coração de Davi estiver no nosso coração, nossa vida é outra. O que é que diz o Salmo 23? O que nós precisamos guardar do Salmo 23? Várias coisas. Minha pretensão aqui não é esgotar o Salmo 23. Eu daria um ano inteiro de palavras. Mas eu queria deixar algumas coisas que têm tocado no meu coração, deixar aqui, compartilhar com vocês. Em 2 Pedro, você não precisa abrir, diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Essa palavra, ela é muito importante porque muitas pessoas, quando conhecem o Evangelho, entendem a verdade de Deus, começam a entrar profundamente na Bíblia e querer conhecer, entender as doutrinas, entender a letra da lei. Mas antes de você querer entender a letra da lei, você precisa entender que você precisa, primeiramente, antes de buscar a lei, você precisa crescer em Deus, crescer em Jesus Cristo, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Não é exatamente crescer no conhecimento de cada detalhe da lei, e tem gente que briga por detalhes dessa lei e não conhece exatamente o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos era um que conhecia muito bem a lei, mas não conhecia Jesus, não conhecia as coisas centrais do reino de Deus. Jesus disse: olha, é necessário que você vá nascer de novo. E ele quer nascer de novo, é voltar para o ventre da minha mãe. E Jesus começou a explicar para ele, e o cara era mestre, mas Jesus tinha que explicar o beabá da fé, porque ele não conhecia Jesus. Pois é, então, nós precisamos buscar a palavra, precisamos, mas entendam que a busca dessa palavra, o cerne disso é conhecer a Jesus. E outra coisa, não é para a sua glória, não é para depois você ficar dizendo: eu sei a palavra, eu conheço a palavra. Estão me ouvindo aqui? Deu uma parada aqui, não foi? Não? Opa. Som. Vou pegar aqui o microfone. Som. Oi, voltou. Não é para dizer: eu conheço a palavra, eu sou mestre agora. Mas veja bem: a Ele seja a glória, agora e para sempre. É para a glória de Deus. Se nós estamos conhecendo mais de Deus, é para a glória dele. Se nós estamos vivendo, é para a glória dele. Se nós estamos respirando, é para a glória dele. Então entenda: conhecer a palavra, servir na igreja, buscar a Deus, tudo é para a glória dele. A questão é Ele, não somos nós. Amém? Amém. O louvor aqui não é para mim, nem para o Celino, nem para a Juliene. Nosso louvor é para Deus. Amém. Você não precisa cantar bem, você não precisa se expressar bem, você não precisa dançar bem. O Espírito Santo faz uma tradução e leva ao Senhor como essência. Glória a Deus. Então essa é a adoração que o Senhor precisa, aquela adoração em espírito e em verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que nós andamos com Deus, nós conhecemos mais a Ele. Isso aconteceu com Davi. Davi teve uma revelação. Talvez ele tenha conhecido o Senhor, o Deus Pai como Senhor, mas teve um momento que ele conheceu o Deus Pai como pastor. Um momento onde ele entendeu que o Senhor dele, existe uma relação de Senhor e servo. Ele era o servo, nosso Deus é o Senhor. Existe uma relação entre Criador e criatura. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Mas Davi entendeu que existe uma relação entre ele, onde o nosso Senhor é também o nosso pastor, e nós somos as ovelhas dele. E essa revelação é muito especial. O Velho Testamento ele revela o Senhor como Criador e nós como criaturas. O Senhor como Senhor mesmo. Abraão é declarado amigo de Deus, então o Senhor, além de Senhor, era amigo. E Davi revela o Senhor como pastor, no Salmo 23. E nada mais apropriado do que o Davi, que era pastor, entender que o Senhor
pastor. E Davi, ele era um profissional na época muito sério. Se você for perceber a história de Davi, ele não era somente sério no reino dele, não era somente sério com as coisas espirituais, ele era sério nas coisas da terra. E ele declarou que antes de enfrentar Golias, ele tinha enfrentado o urso, tinha enfrentado o leão, protegendo quem? As ovelhas. Então Davi sabia o que era ser pastor. E nesse crescimento, nesse processo de conhecimento de Deus, ele entendeu que Jesus, Deus era o pastor dele. E eu pergunto, quem você entende que é o Senhor? Porque um dia Jesus disse para os discípulos e perguntou, quem dizem que eu sou? Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era outro profeta. E hoje, se você for perguntar às pessoas que trabalham com você, ou com as pessoas que moram com você, quem é o Senhor? Alguns vão dizer que Jesus era apenas histórico, era uma pessoa que viveu naquela época. Outros vão dizer que era um iluminado, segundo o Espiritismo, um iluminado. E cada um tem uma certa percepção de Deus. Davi, ele teve uma percepção que o Senhor era o pastor dele. Eu pergunto, qual a sua percepção hoje? Por que eu falo isso? Tem gente que, por exemplo, Filipe e Natanael. Filipe se encontra com Natanael e diz, nós encontramos aquele de quem as leis escrevem sobre ele. As leis de Moisés falam sobre ele. Aí encontrou? Sim. Quem é? Jesus, filho de José, lá de Nazaré. Aí Natanael baixou a bola. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele não acreditou que o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o bom pastor, veio de Nazaré. Era aquele Jesus de Nazaré, filho de José. Pessoas não creem que o Jesus dessa Bíblia, o Deus dessa Bíblia, o Deus dessas igrejas, o seu Deus é o Deus criador de todas as coisas. Tem gente que pode não crer. E qual foi a solução de Filipe? O que fazer? Vem e vê. Só andando com ele, só chegando perto dele. Só vivendo o que ele tem para te dizer, só dando a voz, essa sabedoria que tem clamado nas praças, tem clamado. Um pouquinho de chuva, Tom, pode chegar, pode se aproximar, pegar as cadeiras e se organizar. Mas deve ser só uma chuvinha pequena, não é possível. Aquela de quarta não, aquela na quarta-feira foi pancada. Se aproxime, fiquem pertinho. Tem lugares aqui vazios também, viu? Enquanto isso, vou continuar a conversar sobre estar perto do Senhor. Vocês estão chegando perto aqui da gente e o Senhor vai chamando a gente para ficar mais perto dele. Um dia Jesus estava andando e chegou para... Foi a resposta mais rápida que eu vi na Bíblia. Chegou para Mateus e disse, siga-me. Foi o que Mateus fez? Seguiu. Mateus estava trabalhando, Mateus estava lá, coletando impostos. Seguiu Jesus. Pronto. Mas é interessante, é importante, é super importante que você esteja perto de Jesus para conhecê-lo, perto de Jesus para entender quem Ele é, perto de Jesus para você começar a evoluir no seu entendimento sobre Ele. Porque nós lemos aqui, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como conhecê-lo, se não chegando perto dele? Sempre é necessário, se você for ver na Bíblia, a Bíblia está repleta de verdades para você se aproximar, assim como vocês têm se aproximado mais agora, por causa da Bíblia. E por último, depois que você aceita Jesus, você é discípulo dele, ainda assim ele vai chamando para conduzir e viver novas experiências.
A gente tem falado aqui aquela experiência que ele teve com os discípulos. Ele disse: passemos para outra margem. Quem aceitou esse desafio de passar para outra margem, quem aceitou passou por um processo tremendo de conhecimento a respeito de quem é Jesus. Aqueles discípulos que aceitaram e foram para aquele barco, passaram por uma tempestade, meus irmãos, uma tempestade forte, assim como nós passamos às vezes no nosso dia a dia. E nesse momento, ventos, mares, ondas, e o barco quase virando, Jesus dormindo, eles acordam Jesus. Jesus reclama deles, dizendo que eles têm pouca fé, e dispara vento para mar. E eles ficaram impressionados. Quem é esse a quem os ventos e os mares obedecem? Nesse momento eles subiram de nível, Ricardo. Nesse momento da tempestade, da tribulação, eles subiram de nível. Eles entenderam mais uma característica de Deus. Se você quiser subir de nível, se você quiser entender mais de Deus, ande com Ele, busque a Ele, aceite os desafios dele, ande e vá até outra margem, volte com Ele, vá para onde Ele está indo, siga Jesus verdadeiramente. Amém? Amém. Então, me parece que existem fases na fé, pessoas que chegam aqui na igreja, assim, observando, são apenas uma observação. Pessoas que chegam na igreja não conhecem a Deus plenamente e só entendem que aqui é um lugar no qual essa pessoa vai encontrar algum tipo de provisão, quer seja uma cura, quer seja um emprego, uma esposa, um marido, alguma coisa que ela tem certeza que é o Senhor que vai dar. Então, para essa pessoa, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Mas nesse momento, a visão que ela tem do Senhor é o Senhor como provedor. Não é o Senhor meu pastor, o Senhor é meu provedor. E o Senhor ainda não é o pastor dela, é apenas o provedor dela. Você está entendendo isso? Por quê? Porque quando o Senhor pede alguma coisa para ela, ela ainda não faz. Quando o Senhor diz assim, vamos para cá, ela não vai para cá, ela vai para lá. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos, eles vieram buscar alguma coisa do Senhor. Os 10 foram curados, 9 desapareceram, só um voltou para agradecer. Para aqueles 9, Jesus, o Salmo 23 para aqueles 9 era: Senhor é meu provedor. Só que eles não chegaram no nível Senhor é meu pastor. Por isso que eu pergunto hoje a você: quem é o Senhor para você? É o seu provedor? Quando a gente se batiza, a gente entende que o Senhor, das perguntas básicas que a gente faz, você entende que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Nesse momento a gente tem um entendimento que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Entenda, Davi começou a entender que o Senhor também, além de Salvador, além de Senhor, além de Criador, Ele era o seu pastor. Eu queria trazer isso, falar sobre isso para a igreja. O que é o Senhor sendo meu pastor? Aí é uma revelação de Davi, uma revelação divina. Ele sendo ovelha, o Senhor sendo pastor. Até certo momento Davi era pastor. E nesse momento Davi se sente ovelha. Ele encontra um pastor para a vida dele. Sabe, o Senhor ser o seu pastor, ser o meu pastor, indica, a palavra pastor indica uma relação especial. Uma relação de cuidado. Extremo cuidado. Davi tinha extremo cuidado com as ovelhas dele. Como nós falamos aqui, ele dava a vida pelas ovelhas. Hoje em dia, se você for ali no interior, você vai ver vaqueiros cuidando de vacas, carneiros, de bois, de cavalos. E eu fui no interior esse ano e percebi uma grande mudança. O vaqueiro não anda mais de cavalo, não anda de moto, sabia? Não quer andar a pé nem de cavalo, não. É as coisas do passado, é de moto. A vaca, tudo é maquininha, né, pastor? Agora, maquininha que tira o leite. O vaqueiro você vai dar mais cedo para ficar tirando leite, não. Ele pode deixar a maquininha lá, tirar até o sono, que a máquina tira o leite para ele.
E aí, alguns deles, a vaca morre, a vaca foge, o carneiro vai embora, e ele só diz para o dono: morreu. Não é esse tipo de cuidado que o Senhor tem conosco. Não é esse tipo de cuidado que a palavra pastor traz consigo. A palavra pastor, ela expressa cuidado. Davi tinha um cuidado extremo com as ovelhas dele. Ele sabia que o Senhor também tinha um cuidado extremo na vida dele. E eu quero dizer essa noite: o Senhor tem um cuidado extremo na sua vida. Entenda que o Senhor cuida de você. Existe uma relação. Ele quer cuidar de você. A questão é que Ele quer. A pergunta é se você também quer ser cuidado por Ele. Entende? Propriedade é o meu pastor e você é a ovelha dele. A questão de propriedade é uma palavra também que expressa propriedade. E por fim, eu sei que existem outras expressões, mas o Senhor, essa palavra pastor também traz uma ideia de compromisso, de responsabilidade. Davi tinha esse compromisso, essa responsabilidade de cuidar daquelas ovelhas. E o Senhor tem um compromisso de cuidar de você, cuidar da igreja dele. E ele chamou Pedro para as conversas. Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes, assim como a gente aprendeu aqui na série Volta Pedro, que foi iniciada pelo pastor Walter e foi continuada pelo pastor Ricardo. E entendeu que Pedro negou 3 vezes a Jesus, e Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, me amas? Apacenta os meus pequeninos, as minhas ovelhas. Jesus, ele tinha cuidado com você antes de você nascer. Ele tinha cuidado. Então, a relação especial e de responsabilidade por mim e por você. Existe alguém que pensa em você, que cuida de você, que tem uma responsabilidade sobre você. Claro, se você se deixar também ser pastoreado. Se você também considerar, além dele se considerar, te considerar como propriedade, você tem que entender isso, que também ele é seu pastor. Então essa palavra, o peso da palavra pastor. Se você for notar os verbos do Salmo 23, tem escrito: leva-me, guia-me. São palavras que dão a ideia de direcionamento, de condução. O Senhor, ele deseja te guiar, ele deseja te direcionar. Sabe, aquele emprego que você sempre quis, sabe, pode ser vontade do Senhor, mas pode ser que Ele esteja te preparando, e antes disso Ele te direciona para um momento em que você vai se preparar. Sabe, aquela esposa, aquele marido que você tem sonhado, mas você não tem ainda, o Senhor também deve estar te preparando, mas Ele deseja te guiar até lá. Se for o centro da vontade dEle, Ele vai te guiar até lá. Ele vai te conduzir até lá, porque Ele é o teu pastor. E pastor guia, pastor conduz, Ele indica a direção. Então esses verbos, eles trazem também, além da palavra pastor, os verbos, eles trazem essa ideia de que o Senhor guia, o Senhor direciona, o Senhor conduz. Mas assim, o Senhor é meu pastor. Pastor, falamos da palavra pastor, agora vamos falar do pronome meu. O pronome possessivo meu, se você tirar esse pronome, como é que fica? O Senhor é o pastor. Tira o meu, o Senhor é o pastor. Pronto. É o pastor de quem? Pastor da igreja e tal, pastor da comunidade e tal, pastor da minha esposa, não. Mas quando você diz pastor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, você começa a ligar. Sabe, quando você recebe uma palavra, e essa palavra você não recebe, você entrega: o Senhor está falando para o fulano que nem veio. Essa palavra é para ciclano. Quem foi que disse que essa palavra não é para você, meu irmão? O Senhor é teu pastor, e Ele está te guiando. A sabedoria está clamando em alta voz, nas cidades, nos muros. Além disso, tem um artigo o. O Senhor é o meu pastor. E se você retirar o artigo o, como é que fica? Deixa o meu. Pode deixar o meu.
Se você tirar o e deixar um artigo indefinido, o Senhor é um dos meus pastores. Já pensou nisso? É isso que a gente faz às vezes com Ele. A gente divide. E a gente se entrega a outros pastores, se deixa guiar por outros que não são verdadeiramente pastores. A palavra de Deus fala sobre lobos, fala sobre ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. E às vezes a gente se deixa guiar por eles. A gente tira o artigo o Senhor é o meu pastor, e ele vira um dos meus pastores. Então entenda, o Senhor é o meu pastor é uma frase completa, que ela te diz muitas coisas. Te dá uma relação de cuidado entre você e o Senhor. Ela também diz que o Senhor é teu e você é dele. E também ela diz que é só Ele na sua vida. É a Ele que você deve a sua vida, a Ele que você deve ouvir, a Ele que você deve dar atenção. É essa sabedoria que está clamando nas cidades, nas praças. É essa sabedoria com S maiúsculo que vem do alto, vem de Deus. É isso que nós precisamos dar atenção, é isso que nós precisamos receber, é isso que nós precisamos obedecer. Amém? Amém. E para completar, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e o que mais? Nada me faltará. Nada me faltará. O que significa isso para você? Tudo. Sabe? Nada me faltará significa que Ele supre integralmente, supre totalmente as minhas necessidades. Agora entenda, minhas necessidades, são minhas vontades não. Diferente de necessidade e vontade. O pai, você como pai, você como mãe, você sabe o que é a necessidade do seu filho, o que é a vontade do seu filho. A vontade deles é me dar uma pipoca, me dar um sorvete, me dar não sei o quê, para ele divertir, né? O almoço. A sobremesa e depois o almoço. E a gente às vezes faz isso com o Senhor. Mas o Senhor, Ele garante suprir as nossas necessidades. Glória a Deus. Quanto às nossas necessidades, nada nos faltará. Nada nos faltará. Essa é a verdade revelada por Davi, a verdade que nós devemos viver. Um dia uma criança foi levada a recitar o versículo, Salmo 23, e ela esqueceu. Ela esqueceu e a turma quis soprar, quis falar, e ela fechou os olhos, ficou nervosa. E aí depois ela sorriu e lembrou do versículo, Salmo 23, capítulo 23, versículo 1. E ela disse assim: o Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. E é assim que ela compreendeu aquela verdade. E é assim que nós devemos compreender a verdade do Senhor, sabe? Quando o Senhor é o nosso pastor, a gente não precisa de mais nada na nossa vida, sabe? A gente não vai mais buscar na fonte A, na fonte B, no relacionamento A, no relacionamento B, porque tu já tem um Senhor que supre todas as tuas necessidades. Você começa a entrar no estado de satisfação da alma. A gente não fica mais procurando relacionamentos, procurando tem muita gente com carência, com sofrência e todas as outras ânsias. Quando você busca o seu encontro, o Senhor, e vive o Salmo 23, você entra na adorância e você começa a adorar o Senhor. Você começa a viver como aquele verdadeiro adorador. E aí você não precisa de mais nada. Como aquela criança que diz: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. É um estado de satisfação completa. Se você for perceber a história de Marta e Maria. Marta e Maria, Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta correndo e Maria sentada aos pés de Jesus. E aquela posição dela, aquele lugar onde ele estava, perto de Deus, a forma como ele estava, dizia o seguinte: Ele é meu pastor, eu não preciso de mais nada. E Marta disse: Senhor Jesus, tira ela daí, manda ela me ajudar. Aí o Senhor Jesus disse o quê? Disse: Marta, Marta. Aí
Aí vem a tradução, a Bíblia na tradução de Wesley, né? Marta, Marta, você está correndo muito, deixe de vexame. Só uma coisa importa, poucas coisas importam. Algumas traduções dizem poucas coisas importam. Outras dizem uma coisa importa. E é isso, é onde ela está. Nada me faltará, é aqui que eu preciso, é aqui que eu tenho tudo. Sabe, às vezes mesmo trabalhando para Deus, a gente está longe dele. Era Marta. Mas Maria não, Maria estava nesse estado. A gente precisa encontrar esse estado de satisfação completa em Deus. A gente não precisa aqui, tem igrejas que ficam buscando novas coisas, vem trazendo, pinta a igreja toda de preto e jogo de luz e etc. É legal, mas não é isso que vai trazer o jovem, não é isso que vai trazer a pessoa e vai trazer não é só trazer, ele vai deixar ele na igreja, que vai deixar ele na igreja pertinho de Deus, é esse estado completo. Está descrito no primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. E é na igreja, é na congregação, é perto dos irmãos que ele vai querer ficar. Pode ter luz, pode não ter luz. Pode ter teto, pode não ter teto. Um colega meu estava falando sobre uma igreja que ela era sem teto. Os bancos eram de pau de cartaúba. E as pessoas iam para a igreja com muita alegria, com muito fervor, e adoravam o Senhor, e eram transformadas da mesma forma que era aqui. Porque lá o Senhor estava, e onde o Senhor está, onde o Senhor é nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. Amém? Ele é o pão do céu, ele é a água da vida. Ele diz, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Satisfação completa. Água da vida. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, Jesus falando com a mulher samaritana, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está falando de uma água que ela nunca mais terá sede. Satisfação completa. Salmo 23, ele fala sobre provisão de Deus e fala sobre segurança em Deus. Ele fala sobre proteção de Deus. E sobre provisão de Deus, você vê os dois próximos versículos que fala de águas tranquilas e fala de pastos verdejantes. Eu queria lhe dizer primeiramente sobre provisão de Deus, uma verdade que a gente entende na palavra, é que provisão de Deus não é quantidade, é qualidade. Provisão não é quantidade, e sim qualidade. Quando Jesus diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Você não precisa de muitas coisas não, meu irmão, para ser feliz. É como o pastor pregou domingo passado, a simplicidade de beber um copo d'água, a simplicidade de viver nesse mundo, de ver o sol nascendo, sentir a brisa do vento, coisas que o Senhor já preparou para você, já estão prontas, a simplicidade de amar, de servir, de adorar. E tem gente buscando quantidades de coisas, pessoas insaciáveis, porque elas não encontraram ainda a água da vida e nem o pão da vida. Não encontraram esse estado que Davi encontrou e revelou no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 37 também fala de pessoas que têm inveja daqueles que são malfeitores, sabe? Quando você acorda, vê aquele político, vê aquele pessoa que você sabe que é desonesta. Existem políticos honestos, desonestos, aqueles que são desonestos, você vê ainda ganhando dinheiro, ainda se dando bem. Quando você vê aqueles traficantes também se dando bem economicamente falando, às vezes dá aquela coisa assim no coração, Senhor, por que ele está aí? Era para eu estar ali. Diz assim, né? Mas o Senhor diz, olha, Salmo 37,16 diz assim, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Melhor o meu pouco, o seu pouco, do que a riqueza de todos os traficantes. Melhor o meu pouco, o seu pouco, do que a riqueza de todos os políticos corruptos. É melhor o seu pouco. Por isso que eu digo, a provisão de Deus nas suas necessidades é qualidade.
não é quantidade. Porque o seu pouco é melhor do que o muito deles. Amém? Amém. Águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. É provisão. É descanso. É refrigério. Sabe, algumas vezes a gente se encontra num desconforto da alma. Eu lembrei de algumas vezes que aqui em Fortaleza dá um calor tão grande. Você precisa tomar banho 3, 4 vezes. Diferente de outros países que já são frios e nem precisa, a gente passa 3 dias sem tomar banho. Mas aqui que é quente, a gente se refrigera nessa água. Sabe, o Senhor tem um refrigério para você. Eu não sei qual desconforto você tem na sua alma hoje, mas o fato é que dentro do pacote de provisão do Senhor tem um refrigério para a tua alma. A água da vida, ela não somente vai deixar você sem sede, ela vai te dar um refrigério na tua alma, sabe? Aquele problema, principalmente os homens que sentem aquela responsabilidade de cuidar da casa, do dia a dia, do amanhã, deixe na mão do Senhor, beba da água da vida, busque a Ele, ore a Ele, que Ele vai te direcionar, vai te levar às águas tranquilas, Ele vai te dar o refrigério, e aos poucos Ele vai te guiando aos pastos verdejantes, e assim você vai encontrar o seu melhor, o centro da vontade dEle na sua área profissional, o centro da vontade dEle na sua área sentimental, e assim, o Senhor tem a provisão dEle para mim e para você. Águas tranquilas também diz algo profético. Se você for em Apocalipse 7,17, diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes